Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 23 de agosto de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Nesta terça-feira, terça e quarta, eu estarei aqui com esse cenário um pouco diferente do que normalmente estou. É porque essa semana eu estou também aqui lecionando no Seminário Eclésia da Lagoinha de Três Corações. Com muito prazer, com muita honra. Bom, vamos para nosso devocional de hoje. Vamos na nossa maratona bíblica, Salmos 42, 43 e 44 e também Apocalipse capítulo 2. Na verdade, o Apocalipse 2 e 3, basicamente, ele vai ser a mesma construção, que são cartas, do próprio Senhor Jesus enviadas às igrejas, que o apóstolo então vai relatar estas cartas. Eu quero ler apenas um versículo, só para lembrar isso aqui, mas nós vamos desenvolver esse raciocínio aqui durante todo o nosso devocional. Eu quero ler o versículo 1 do Apocalipse 2, que diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. De imediato, é importante destacar que esse anjo da igreja não é o pastor. Existe um entendimento equivocado de que o anjo da igreja seria o responsável pela igreja, no caso, o pastor. O erro é duplo, porque primeiro, o pastor não é o único responsável pela igreja, e segundo, aqui no texto, ele está falando de alguém que entrega uma mensagem à igreja, e não alguém responsável por esta igreja. Bom, cada uma dessas cartas vai ter pelo menos 4 aspectos que são importantes. Eu não vou entrar nos detalhes de cada uma das cartas, mas vale a pena depois você estudar, porque cada uma delas contém, ainda que uma estrutura única, mas contém observações e recomendações próprias. Então vale a pena depois você estudar com calma. Mas o que cada mensagem vai conter são pelo menos 4 aspectos. Primeiro, essa mensagem, cada uma delas contém um aspecto de Cristo. Olha, por exemplo, aí o versículo 1 do capítulo 2. Diz assim: estas são as palavras do que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda sobre os 7 candelabros de ouro. Agora, é interessante que todos esses aspectos de Jesus que você vai ver nas 7 cartas está contido no capítulo 1. O capítulo 1, quando há a descrição do Senhor Jesus, essa descrição são as aplicadas aqui em cada uma destas cartas. Então, o que o mensageiro quer começar é exaltar o Senhor Jesus. O mensageiro quer começar dizendo que aquele que é digno de toda a honra e toda a glória, ele é o principal mensageiro, ele é a pessoa por trás, ele é o responsável por cada uma destas mensagens, trazendo toda a glória, exaltando o Senhor Jesus, exaltando quem é aquele que é digno de todo louvor e de toda adoração. Então, todas as mensagens começam com a exaltação ao Senhor Jesus. Depois, ela vai para o segundo aspecto, que é um elogio a cada igreja. Vou dar um exemplo aqui da igreja de Éfeso, que é a primeira igreja que recebe a correspondência aqui por ordem, e aí não se sabe qual ordem que é essa, mas por ordem é a primeira igreja que recebe sua mensagem. Fala assim, versículo 2, conheço as suas obras, seu trabalho árduo e sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Então, o segundo aspecto aqui da carta é um elogio a cada igreja. E aí o que nós podemos perceber, que é muito lindo, é que o Senhor tem capacitado o seu povo com dons. Cada uma dessas igrejas tinha um dom diferente, um aspecto diferente. E é muito lindo ver isso na igreja, como que Deus coloca dons ou dá dons a cada um dos crentes. Cada um recebe ali um dom do Senhor. E é uma aplicação muito interessante aqui, porque
Eu me lembro de alguns anos atrás, quando eu estava ministrando sobre dons, sobre serviço na igreja, e aí um rapaz me procurou, né? Esse rapaz, ele tinha uma limitação intelectual forte, e aí ele falou: ah, pastor, eu não tenho nenhum dom. Eu falei: que é isso? Você tem um sorriso muito bonito, todas as pessoas gostam, são carinhosas com você, você poderia receber as pessoas na porta da igreja. E foi exatamente o que ele começou a fazer. Ele começou a receber as pessoas e ele se sentiu extremamente valorizado com isso, que de fato é algo importante, recebermos bem as pessoas na igreja. A gente às vezes desvaloriza isso, mas isso é muito lindo, isso é muito bom, a pessoa ser bem recebida na sua casa, bem recebida na sua igreja. E aquele rapaz então se sentiu super satisfeito, porque encontrou um dom, porque encontrou algo que Deus havia dado, apenas um sorriso, apenas aquele bom humor, né, para receber as pessoas, que de fato é algo muito importante. Então, o segundo aspecto aí é o aspecto de que Deus tem dado dons ao seu povo. Deus tem dado dons e que esses dons têm que ser usados na igreja local. Me dói muito o coração, não só como pastor, mas como cristão também, ver tantas pessoas talentosas, tantas pessoas com dons tão preciosos, mas que não são capazes de entregar 1 milímetro desse dom à igreja. São pessoas que retêm o dom só para elas, só para o próprio benefício, só para beneficiar aqueles que estão mais próximos dele, porque tem alguma vantagem envolvida. E isso dói muito o nosso coração, deveria doer o coração dessas pessoas também, porque de fato isso não é nada saudável. Deus tem dado dons às pessoas para servirem a igreja local. Uma pessoa uma vez falou comigo assim: pastor, eu sirvo muito bem, né? Fulano, ciclano, beltrano. Eu falei: mas aí não vale, você está escolhendo a quem serviu. Você tem que servir pessoas que chegam até você, independente de você escolher essas pessoas ou não. Terceiro aspecto de cada carta é uma correção do Senhor. Apesar de Deus fazer, né, do Senhor Jesus fazer ali elogios, destacar aspectos importantes a cada igreja, mas ele também fazia correções. No caso da igreja de Éfeso aqui, que é o nosso exemplo, versículo 4 ao 6, ele fala assim: tenho contra você, porém, isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as obras dos nicolaítas, como também eu as odeio. Mas aqui o ponto é que ele faz um elogio, ele lembra que eles têm sido capacitados por Deus com dons, logo a seguir ele faz uma correção. E aqui, irmãos, é importante a gente entender que a disciplina de Deus é prova do seu amor. Quando Deus nos disciplina, ele está mostrando exatamente o quanto nos ama. Um pai que disciplina, um pai que corrige os seus filhos, é um pai amoroso. E lá em Hebreus, inclusive o escritor de Hebreus vai destacar isso. Deus, ele corrige o seu povo. Por quê? Porque Deus ama o seu povo, porque Deus quer ver o seu povo amadurecendo, crescendo e se desenvolvendo. Por isso, ele disciplina o seu povo. Essa disciplina do Senhor pode ocorrer de várias maneiras. Pode ser simplesmente o fato de você ler um texto bíblico mais desafiador, e aí, ao ler esse texto bíblico mais desafiador, você vai ser então corrigido pelo Senhor. Às vezes somente na leitura bíblica. Às vezes Deus pode corrigir você trazendo ali um sentimento ruim no seu coração, né? Um sentimento de aperto, né? Um sentimento de que você não deveria ter feito aquilo. E isso é uma forma de correção do Senhor. Mas só que essa correção, ela também pode alcançar outros níveis. Ela pode, em caso de não haver arrependimento da parte daquele que é corrigido, essa correção pode alcançar outros níveis. Olha só um exemplo, aqui no próprio capítulo 2, mas no versículo de número 22. Olha isso. Dentro de uma correção do Senhor aos crentes, à igreja de Tiátira, ou de Tiatira, né? Acho que é Tiátira mesmo, não sei como que se pronuncia bem. Mas enfim, ele fala assim: por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Então, o próprio Senhor Jesus dizendo: olha, ela vai adoecer
e aí não se sabe aqui se era de fato uma pessoa ou a própria igreja, mas de qualquer forma a correção, a disciplina é nesse sentido, olha, você vai adoecer até que você se arrependa. Paulo fala de entregar o corpo dos indivíduos a Satanás, para que possa ser disciplinado pelo Senhor. Então, você tem que entender que Deus, quando te disciplina, Ele disciplina por amor, e que essa disciplina pode alcançar níveis até mais sérios, porque o Senhor tem interesse na nossa correção por amor a nós mesmos. E, por último, o último aspecto aí, então, vimos que Deus, primeiro, o mensageiro primeiro destaca o aspecto de Cristo, depois faz um elogio a cada igreja, depois uma correção para cada igreja e, por último, uma promessa. Deus é maravilhoso, né? Depois de tudo isso, ele vem fazendo promessas. No caso aqui da igreja de Éfeso, ele fala assim, versículo 7, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Uau, que bela promessa, né? Dar direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Meu Deus, que coisa gloriosa, que promessa gloriosa, que promessa maravilhosa. Essa sim é uma boa promessa de Deus. Essa sim é uma promessa que nós podemos e devemos nos apegar. Essa sim é uma promessa que nos dá esperança. Não é uma promessa vazia, não é uma promessa engendrada na mente humana, mas é uma promessa gloriosa. E Deus, Ele pode e nós podemos confiar em Deus, porque Deus, Ele é digno de confiança por um motivo muito simples. Quem lê a Bíblia vai ver que todas as promessas do Senhor que Ele prometeu e que poderiam se cumprir, algumas ainda vão se cumprir, mas aquelas que já deveriam se cumprir, se cumpriram. Então, nosso Deus é digno de confiança. Por isso nós podemos confiar nele, porque ele faz promessas e cumpre promessas. Então, aqui nesse caso, ou no caso das cartas do Apocalipse, tem várias promessas. E você e eu, nós podemos também olhar para essas promessas e encher o nosso coração de esperança, porque ainda que o texto está direcionado a um grupo específico, é óbvio que esse texto chegou até nós como texto inspirado e ele serve também de motivação, ele serve de esperança para nós também. Bom, já caminhando para o fim, moral da história aí, o que nós podemos resumir de tudo isso? O resumo é lindo, né? Deus, aliás, nada está oculto aos olhos de Deus. Ao ler essas cartas, nós vamos perceber que tudo que as igrejas faziam estava patente aos olhos de Deus. Deus, ele era pessoalmente envolvido com cada uma dessas igrejas. Então, nada está oculto aos olhos de Deus. Ele sabe com exatidão da condição das coisas melhor do que nós mesmos. Uau! Ele sabe da condição das coisas com exatidão melhor do que nós mesmos, e isso é maravilhoso, isso é perfeito. O que será que nós podemos aplicar de tudo isso, hein? Como que nós podemos pensar nisso aí bem na prática? Aí é o desafio do Léo, né? Qual seria o desafio do Léo aí para esta terça-feira? Eu vou desafiar, eu vou usar aqui a aplicação, obviamente, para mim em primeiro lugar, né? Porque eu sempre costumo dizer que esse devocional aqui é o meu devocional, é o devocional que eu faço para mim mesmo. Eu acho que a grande aplicação aqui é a advertência do Senhor a todos os crentes ali da região, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, nós precisamos realmente prestar atenção à palavra de Deus, e o desafio de hoje é esse: prestar atenção à palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus a nós mesmos. Não adianta apenas ouvir, mas é preciso ouvir, ou ouvir com atenção, né? Não precisa ter apenas ouvidos, mas tem que ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Tá certo, meu povo? Bom, então é isso. Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante do Senhor, pedindo ao Senhor que nos dê graça para viver de acordo com a vontade dEle. Vamos fazer isso então orando nesse momento. Se você puder, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de graça, Deus de amor e toda misericórdia, é diante do Senhor que nós nos colocamos agora, clamando, meu Pai, pela Tua ajuda. Nós somos altamente falhos,
somos, Senhor Deus, muitas vezes imaturos, somos muitas vezes, meu Pai, arrogantes, orgulhosos. Se não for a tua boa mão e a tua disciplina, nós já teríamos nos perdido completamente. Mas obrigado, porque o Senhor é paciente, tem disciplinado o teu povo com amor, e nós temos visto isso, Pai. Obrigado porque o Senhor não nos deixe cair e ficar, Senhor Deus, caídos, mas o Senhor nos levanta com a tua destra fiel, com o teu braço forte, e por isso nós te adoramos e bendizemos o teu nome. Pai, que o Senhor possa abençoar esse nosso dia, nós oramos assim e fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.